Bom estar aqui mais uma vez, amém? Eu quero convidar você, querido, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, amém? O pastor Davi estava falando algo aqui, né? E ele usou isso dentro de um contexto da ministração da canção, e eu já até gravei um pedacinho da canção que eu achei linda, essa canção de comunhão, eu nunca tinha ouvido. Olha como é que, não sei se eu estou desatualizado, né? Mas eu disse, nossa, que música forte, né? Que fala, né? Mas ele usou o exemplo do cruzeiro, não foi isso? É errado pedir presente, irmãos? O que vocês acham? Eu não sei, eu nunca pedi presente, quer dizer, para minha esposa, né? Nós vamos fazer 30 anos de casado agora, eu já peço mesmo, né? Então, mas pedir presente para os outros é mais fácil, não é? Sim ou não? Eu vou te dar uma dica, pastor. Eu pregando lá há algumas semanas atrás, eu falei do cruzeiro, mas no outro contexto, né? E aí eu falei assim, vai que a minha esposa paga um cruzeiro para a gente de presente, né? Porque nós estamos fazendo 30 anos de casado, né? Esse mês agora que vai entrar. E aí ela estava fazendo uma surpresa para mim, o rapaz do cruzeiro ligou para mim, não, é para acertar um negócio do cruzeiro. Eu digo, sim, cruzeiro, né? Primeiro eu pensei que era escritório de cobrança, né? Cruzeiro, sei lá. Não, é um cruzeiro. Eu digo, tá. E ela falou assim, puxa vida. Aí a esposa falou, não, nós vamos... Então, eu queria muito que o pastor Davi e a Elisângela fossem comigo, né? Vai que você está aqui e quer dar um presente para o seu pastor. É mais barato que você imagina. Vou até fazer propaganda. Você paga em 10 de 300 e poucos reais. Olha só, gente. Juntou 10 irmãos aí com 30 e poucos reais. Olha, não combinou nada comigo não, ele até vai brigar comigo. Vai que o pastor Davi e a Elisângela vai comigo. Vai que você está disposto aí a se juntar e abençoar. E em dezembro a gente vai passar 4 dias juntos. Imagina que coisa boa. Amém? Bom, dei o recado, né? Nem estava combinado. Vamos lá, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso de número 36 em diante. Amém? Ok? Mas eu quero começar, nós vamos ler do 36, mas eu quero ler primeiramente o versículo 40 e 41, e aí a gente volta lendo todo, tá bom? Lucas 7, 40 diz assim, respondeu-lhe Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Disse-lhe então, dize, mestre, 2 homens deviam a certo credor, e um devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, e por isso o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu em seguida, disse, obviamente que aquele que teve a sua dívida maior, perdoado, o amará mais. Ok, vamos agora ler o texto todo, voltando do 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, ou seja, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, ou seja, né, disse no seu coração, ele não verbalizou. É daquele do tipo que a gente faz assim, você já fez isso? Né? Diz assim o texto, então, se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é esta. Ela é uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize o mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, e um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que pagar, e por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. E em seguida virou-se
para aquela mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Amém? Eu quero dar crédito, e por uma questão ética, obviamente, a um estudo que eu fui abençoado com esse texto. Existe um pastor, não sei se o pastor Davi, alguns irmãos aqui conhecem, ele é pastor, teólogo e filósofo. Ele é pastor em São Paulo, o nome dele é pastor Jonas Madureira. É um homem que eu sigo, por onde ele posta algo, eu sigo, porque é um homem de uma mente brilhante, é um homem extraordinário, é um pastor, é um homem servo de Deus, é um homem piedoso. Há alguns anos ele lançou um livro que eu comprei para dar para algumas pessoas, né? Essas pessoas que, em detrimento da intelectualidade, do conhecimento, desprezam a fé cristã e tudo isso, né? O nome desse livro chama-se Inteligência Humilhada. É um livro muito, muito bom, muito interessante. Ali pelos meados de 2013, o pastor Jonas, ele, na sua igreja, ele é pastor de igreja local, ele pregou e ensinou uma série de estudos. O tema daquele mês era Há uma igreja em minha vida. Eu achei muito interessante até esse tema, porque ele pegou, obviamente, se eu perguntasse aqui, quantos aqui tem um Deus na sua vida? Levante a mão, deixa eu ver. Amém? Nós temos um Deus que determina a nossa vida. E ele ampliou e disse assim, não só há um Deus na sua vida, mas deve haver uma igreja na sua vida. Amém? Que no caso dos irmãos, aqui localmente falando, há uma igreja, comunidade, árvore da vida em sua vida, que está na sua agenda, que está na sua programação, que está nas suas relações. E dentro dessa temática, há uma igreja em minha vida, o pastor Jonas de Madureira trouxe vários estudos. Um deles foi essa fé que determina quem somos. Depois, um outro que eu tenho guardado no meu notebook, que é o afeto que determina quem somos, que é uma mensagem muito interessante. E, recentemente, eu trouxe isso à tona, eu resgatei ali das minhas pastas do notebook, eu digo, olha, essa palavra é uma palavra que Deus está colocando no meu coração para ministrar. Ministrei lá em Bethesda, e quero compartilhar com os irmãos hoje aqui, amém? E é essa temática, a fé que determina quem somos. Falar sobre fé, né, para nós, é algo que, poxa, nós somos uma comunidade de fé. Tudo que nós entendemos é pela fé, nós conhecemos Hebreus, que vai falar sobre a fé, a Bíblia vai falar sobre vários aspectos, mas eu quero trazer, no primeiro momento, olhar para esse texto, chamar a sua atenção para o último versículo, né? Ele diz, vai, a tua fé te salvou. Ele vincula a fé daquela mulher, e nós vamos ver isso, em detrimento da salvação, e ele traz uma dimensão da fé diferente, talvez, daquilo que nós estamos muito acostumados a ver, né? Porque para algumas pessoas, ou para algumas igrejas, e para alguns segmentos, fé virou um interruptor, né? De ter ou não ter, né? Se você tiver fé, as coisas vão acontecer. Basta você ter fé. É meio do tipo assim, olha, tenha fé que essas coisas vão acontecer. Então, há uma tendência nossa de trazermos assim um conceito muito reduzido, muito simplificado demais de fé, como algo que nos faz ter ou não algumas coisas. Sim ou não? Vocês concordam comigo? Você já ouviu alguém falar isso? Se você tiver fé, você vai conseguir. Eu não vou pedir para você levantar a mão se você já disse isso, mas eu já disse isso também para muitas pessoas. Só que nem sempre isso é uma verdade absoluta. E quando isso não é uma verdade absoluta, o que sobra é frustração, sim ou não? Porque aí o que sobra para a gente é, caramba, então se isso não aconteceu, foi porque eu não tive fé.
caramba, que crente michuruca sou eu, porque a gente reduz tudo a uma questão de eu ter fé ou não. A gente vai desconsiderar, por exemplo, a soberania de Deus, sim ou não? A gente fala, Deus é soberano, e às vezes a gente não entende o conceito de soberania. Porque quando muitas vezes falamos que Deus é soberano, é que Deus pode tudo. E aí, atribuído a isso, a gente pensa que Deus pode fazer tudo o que eu quero e preciso. Mas esse não é o contexto, é o conceito de soberania. Assim como fé também não é. Ok, irmãos? Vamos olhar para a fé dentro desse contexto, desse recorte daquilo que a Bíblia está falando para nós hoje aqui. Não que você não tenha que ter fé, não que você não tenha que crer, não que você não tenha que esperar no Senhor, eu não quero invalidar isso. O que eu quero é trazer os irmãos comigo hoje para um entendimento de que fé é muito mais que isso. Amém? A fé que moveu aquela mulher, nós vamos ver, porque senão a fé vira algo que nós projetamos a partir de nós mesmos. Logo, o nosso centro de fé somos nós mesmos. E aí já tem o cantor popular, né, moderno, que diz isso, andar com fé eu vou, porque com fé não costuma falhar. Vocês conhecem ou não conhecem? Sim. Pô, não esconde não, o pastor não está ouvindo. Né? Já o outro grupo da minha época dizia assim, né, a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê? E esses conceitos vão moldando a gente. Eu vou andar com fé, e aí tem gente que já não tem fé em Deus, tem fé na fé. Né? Eu tenho fé que vou ter fé. Isso dá uma confusão, meus irmãos. Isso dá um distanciamento entre aquilo que a Bíblia nos ensina e aquilo que a gente quer crer como uma realidade absoluta. Então vamos olhar para esse texto nessa dimensão dessa mulher, o texto não relata o seu nome. E é interessante que Jesus, para falar sobre isso, ele usa uma parábola. Ele chega para um homem, nós já vamos entender o contexto da parábola, e fala assim, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. 2 homens deviam o mesmo credor. Um devia 50 e outro devia 500. 50, para o que devia 50 era muito, ele não tinha como pagar. E 500, para o que devia 500 também era muito, ele não tinha como pagar. Nenhum dos dois tinha possibilidades. E aquele homem foi lá e perdoou a dívida dos dois. E ele faz essa pergunta, qual é que ama mais? E Simão respondeu o que talvez eu e você responderíamos, muito óbvio, aquele que tinha uma dívida maior. Isso é uma parábola. Aliás, parábola é um recurso que Jesus usa quase todo o tempo. A pedagogia de Jesus era muito rica nisso. Alguém até disse, poxa, por que a Bíblia não poderia ter sido toda escrita em parábola? Porque parece que fica mais fácil, né? A parábola é uma ilustração, é um desenho. Toda parábola, quando aplicada, ela na verdade é para produzir em nós uma imagem, ok? Para explicar um ensinamento mais profundo. Geralmente, as parábolas de Jesus eram fáceis. Um dia os discípulos estavam preocupados, já devia ser lá para as 3 horas da tarde, eles não tinham almoçado ainda, e tem gente que passou de meio-dia e não comeu, fica como? Aqui não, irmão, só na Betesda. Aqui eu sei que os irmãos não ficam irritados. Tem gente que chora e tudo, né? Tem gente que nem dorme com fome, né? Rola na cama. Enfim, né? E as caras vão se entregando. Daqui eu vou vendo, digo, aquele ali, aquele ali, enfim. E um dia eles estavam assim, Jesus falou assim, como é que eu vou explicar para eles trabalhar essa ansiedade? Aí ele vê as flores, ele vê os pássaros, falou assim, ó, tá vendo as flores, vê os pássaros? Então eles não plantaram tudo e Deus dá. Aí logo eles entendiam. Em alguns raros momentos a parábola parecia que não, né? Jesus contou a parábola do semeador. Quem já leu a parábola do semeador? É um caso raro, porque ele conta a parábola e depois tem que explicar a parábola. Ele conta a parábola. Eu fico imaginando, gente, isso é tudo coisa da minha cabeça que não é muito boa, tá? Ele fala a parábola do semeador e os discípulos ficam assim, entendeu? Não, mas sorria e acene. Aí ele falou, tá bom, gente, vou explicar a parábola. Olha, aqui caiu na rocha, né? É um caso raro ali, né? Mas é importante entender que toda a parábola está dentro de um contexto. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, né? A gente usa ela para evangelizar, para fazer peças de teatro na igreja e tal, mas há um contexto ali. Né? Aquele filho mais velho eram os judeus, que conheciam, né? Que estavam próximos, né? E o filho mais novo eram os gentios que estavam chegando. Né?
A gente pega isso às vezes na igreja, faz uma confusão, né? Diz, porque o mais velho é aquele crente antigo na igreja, e o mais novo é aquele que chegou agora, já está tocando bateria, e como é que pode? A gente faz uma confusão, e eu acho que Deus até ri disso. Mas há um contexto ali. Qual é o contexto dessa parábola que Jesus usa aqui? Quando Jesus fala, Simão, 2 deviam, ambos foram perdoados. É um contexto. Jesus tinha sido convidado para um banquete, ok? Quando você pensa em banquete, você pensa em quê? Pode falar. Hã? Em comida, sim ou não? Pouco ou muita comida? Muita comida, né? Nossa, foi um banquete. Para nós, essa é a referência de banquete. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. O banquete que Jesus foi convidado está um pouco fora desse nosso contexto, então fica meio que anacrônico, né? A gente fica tentando entender aquilo lá com o nosso entendimento, porque banquete para mim é uma festa com muita comida, sim ou não? Mas esse banquete que Jesus foi convidado era nos moldes dos gregos, né, da Grécia, quando alguém ia ser chamado para discursar sobre um assunto, quando um mestre, quando um rabino, ou quando lá na Grécia, né, quando um filósofo, quando Platão, quando Sócrates era convidado, eles eram convidados para um banquete. Qual era a estrutura de um banquete? Havia, de fato, uma mesa, ok? Havia comida, de fato, existia, mas havia uns convidados para esse banquete que formariam essa mesa, que não é igual à mesa da nossa casa, que o cachorro fica embaixo das nossas pernas, nem gato. Era uma mesa baixinha, lá eu preguei na igreja, eu projetei até a foto, né? É uma mesa onde que os convidados ficavam praticamente deitados, confortáveis, com os pés para trás, comendo e discursando sobre um assunto, sendo perguntado, sendo provocado a respeito de uma temática. Mas outros assistiam. Então, um banquete, ele tinha toda essa estrutura. Os irmãos estão entendendo? Ok? Alguns eram convidados, tinha um convidado principal para falar sobre um assunto, mas era público, por isso aquela mulher consegue ir na casa de Simão sem ser convidada, porque era um evento público onde as pessoas podiam participar como assistentes, como ouvintes. Jesus foi convidado para esse banquete. A essa altura, ele já é alguém conhecido. É no mínimo, na época, uma figura polêmica. Quem é Simão? É uma autoridade judaica, é um fariseu. Ele fala, vou chamar esse cara, vou fazer um banquete e vou chamar esse cara. Ele vem. O banquete era anunciado, havia propaganda disso. Aquela mulher sabia que Jesus estava ali. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre ela, ok? Havia o costume da época, então, quem ia participar da mesa do banquete chegava, tinha que ter os seus pés lavados, alguém lavava os pés, o anfitrião dava um beijo no rosto dessa pessoa e o conduzia à mesa. Esse era o protocolo, a etiqueta era essa. Amém? Jesus chegou, sentou à mesa e começa ali, em um determinado momento, em outro lugar, uma mulher, que na minha Bíblia está, entre aspas, pecadora, e que a maioria dos comentaristas afirmam que se tratava de uma prostituta. E o porquê de prostituta? Porque ela tinha um vaso de perfume em casa, e o comum daquela época, uma mulher que também se prostituía, ela pegava um frasquinho menor, ela pegava um pouco daquele pote que ela tinha, colocava um pouquinho daquela essência, pendurava no pescoço e ia para a rua. Era uma forma de atrair os homens. Então, uma mulher com um pequeno frasco de perfume no pescoço, saindo à rua, um homem que visse aquilo, identificava como uma mulher prostituta, poderia abordá-la para um programa, vamos usar o termo de hoje, e esse perfume era usado lá no momento. Essa mulher, nesse dia, sabendo que Jesus estaria naquele endereço, ela não faz isso. Percebem o texto? O que ela faz, irmãos? Ela pega todo o vaso. Isso já me mexe por dentro, porque o que o meu coração me diz ela disse, hoje eu acabo com esse tipo de vida. Eu não quero mais essa vida para mim. Eu não vou fazer mais isso. Era o patrimônio que ela tinha para trabalhar, era a mercadoria que ela tinha.
Era algo que ela usava para atrair um homem para um programa, para levar dinheiro para sua casa. Ela disse, hoje eu saio para um outro tipo de encontro. Eu não quero mais isso. Eu estou encontrando um outro centro para a minha fé. Eu não vou ter mais fé no meu braço, no meu trabalho, na minha beleza, na minha estética. Eu vou depositar minha vida aos pés daquele que tudo pode. Amém? Estão entendendo isso, irmãos? Que coisa linda. E essa mulher vai para aquele lugar, e ao contrário do que algumas vezes, até eu mesmo preguei, ela não tem dificuldades para chegar até Jesus, porque se eu penso numa mesa, ela teve que... Não, Jesus está acessível, irmãos. Os pés estão para trás, descalços, desnudos, o acesso está livre, tudo está preparado, como é hoje na nossa vida, amém? Todos nós temos acesso a esse Deus eterno, maravilhoso, poderoso, Ele facilitou as coisas para nós, amém? E ela vai, então, e é muito tremendo, é muito maravilhoso que a partir do momento que ela sai com uma intenção, ela sai com a intenção de derramar todo o perfume, mas deixa eu te falar uma coisa, a presença de Deus é algo tão lindo, tão maravilhoso, que aquela mulher, ela não consegue seguir o seu script. À medida que ela chega perto, ela começa a chorar. Ela não levou toalha para enxugar, porque ela não imaginava que ia chorar tanto. Ela não imaginava que ela ia molhar os pés de Jesus. E, de repente, o que ela vê é que ela está chorando muito. E ela, abre aspas, ela entra num certo desespero. Ela diz, nossa, o que está acontecendo? Não era bem isso. E aí ela faz outra coisa em comum à sua época, que só a esposa, na intimidade com o seu marido, fazia. Ela solta os seus cabelos. É o recurso que ela tem. E ela, com seus cabelos, pastor Davi, ela começa a secar. Simão não vai lhe dar uma toalha, porque Simão está olhando e está dizendo, se ele soubesse quem é essa mulher que o toca. Sabe por quê, irmãos? Um judeu, naquela época, pequenininho, uma criança, quando chegava em casa, que ia colocar a mão na comida, o pai e a mãe falavam, lave as mãos primeiro. E a gente pensa, uau, avançado, né? Dicas de higiene. Você não sabe onde você colocou a mão. E se você tocou aonde um samaritano tocou, se você botou a mão aonde uma pessoa que não é da nossa religião tocou, sua mão está impura. E se você pegar a comida com essa mão impura e colocar essa comida na boca, essa impureza entra em você. Esse é o entendimento de Simão. Então isso choca, porque quando ele vê aquela mulher tocando em Jesus, ela diz, meu Deus, ele é judeu, porque Jesus era judeu. Se ele soubesse quem é essa mulher que toca, eu sempre que estou aqui me sinto muito em casa. Amém, pastor? Eu não sei se a gente se parece muitas vezes muito mais com Simão do que com aquela mulher. Às vezes a gente revela muito Simão na gente como igreja. Eu me vejo às vezes assim. Às vezes eu digo, nossa, parece que tem mais de Simão em mim. Jesus, ele ouve o coração e diz, nossa, ele... E aí Jesus chega perto de Simão e fala assim, então, Simão. E ele, sabendo que ele estava julgando, disse, vê aquela mulher? Porque a nossa religiosidade, às vezes, ela é tão profunda que nos faz até cego. Pessoas nós não vemos. Jesus fala assim, está vendo aquela mulher? Você está vendo? Está vendo? Ou a religião já te cegou ao ponto de... Disse assim, e aí Jesus, ele... Quem aqui já foi numa festa ruim? Fala a verdade. Foi para casa reclamando da comida. Levanta a mão, gente, por favor. Não precisa... Quem já saiu da festa para comer um x-tudo depois? Aquele dia que o garçom não foi com sua cara, você muda de lugar, ele desvia de você e diz, nossa, não sei o que houve comigo, estou com azar.
E aí você fala assim, vamos sair daqui, vamos comer um negócio. Então chega em casa e faz alguma coisa. Já ou não já? Geralmente, eu sei que aqui não, irmão, só na Betesda. Depois a gente fala, né? Faz uma fofoquinha, né? Nossa, a festa na casa de fulano foi terrível, né? Alguém aqui já no dia da festa reclamou com o dono, assim, na hora, estou indo embora, mas que festa ruim, hein? Se fez é raro. Se fez é muito raro e corajoso, ou sei lá o quê, né? A gente leva no caminho de, nossa, tá ruim demais. Eu me lembro que eu ia para alguns lugares, né? E aí os meus filhos, né? Eles são mole não, né? Aí no carro eles falavam assim, pequenininho, pai, o senhor gostou? Eu disse para lá, meu filho, porque ali dizer que não gosta, depois ele entrega. Ó, meu pai foi na sua casa e não gostou não, hein? Então tem que ter maior cuidado com o que você fala perto das crianças, né? E aí eu achei interessante que naquele dia, Jesus não levou para casa. Ele disse, Simão, vê aquela mulher? Então, Simão, quando eu cheguei aqui, você não seguiu nenhum dos protocolos. Os meus pés deveriam ser lavados, como de qualquer outro. Você não lavou os meus pés. Eu deveria ter sido recebido com um ósculo, com um beijo, que é para todo mundo. Você nem um beijo me deu. Eu deveria ter recebido um pouco de óleo na cabeça, um aroma. Você não fez nada disso. E essa mulher, desde a hora que ela chegou aqui, ela não cessou de beijar os meus pés. E beijar os pés naquela época também tinha um significado que não é nosso. Beijar os pés ou beijar os joelhos para baixo era quando você era perdoado de uma dívida, quando um escriba falava, olha, da sua sentença você foi inocentado. Então, como um ato de gratidão, de falar obrigado pelo perdão, né? Pela dívida, então a pessoa beijava do joelho para baixo o pé das pessoas. Aquela mulher não cessou de beijar os pés de Jesus. É por isso, igreja, que Jesus olha para aquela mulher e diz assim, olha, vai, e aí entra agora o contexto de fé que eu estou falando, vai porque a tua fé fez o quê? A tua fé te salvou. É sobre essa dimensão de fé que eu queria compartilhar, e já estou terminando a minha palavra hoje. Da fé que determina quem nós somos. Aquela mulher, ela olha para dentro de si e ela não ousa, assim, sabe, a usar a fé como um dispositivo de ganhar algo, de arrancar algo de Jesus, de ter um pacote de bênção, meia dúzia de vitórias na vida, na semana, no mês ou no ano. Ela diz não, chegar perto dele, tocar no Senhor, fazer tudo isso, me aproximar dele, me fez entender que embora eu não seja nada, eu seja indigno, eu não tenho merecimento de nada, a graça dele me alcançou, como te alcançou, amém, irmãos? Sim ou não? Então é isso que nós falamos, na mesa a gente encontra perdão, a gente encontra, sabe, nova vida, recomeço, é isso que a Bíblia fala, e esse deve ser o meu relacionamento e o seu relacionamento com o Senhor, porque se aproximar dele como alguém que quer arrancar algumas coisas, ele falou lá, está dito, diz, vocês estão vindo aqui, vocês atravessaram o mar, porque vocês souberam que ontem eu multipliquei pães e os peixes, vocês não estão aqui por mim, vocês estão aqui porque vocês querem do pão que ontem comeram, do peixe que eu multipliquei. Mas não é essa a igreja que devemos ser, amém, irmãos? Embora ele continue multiplicando os pães e os peixes, amém? Embora ele continue ressuscitando os mortos, embora ele continue curando os enfermos, embora ele continue fazendo tudo isso, mas a nossa relação como homens e mulheres de Deus não pode se limitar ao que eu vou tirar de lucro com isso. A minha fé determina quem eu sou nova criatura. Eu sou alguém que alcançou o perdão. Ei, que diferença há entre nós e aquela mulher? A Bíblia diz que, Romanos 6, 23, vai dizer, todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Paulo vai dizer, é pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas se a gente inverte isso, a gente acha que não. Sabe, àquela altura, Simão, ele
se achava menos pecador, talvez ele disse, eu sou o de 50. Tinha pouca coisa. Talvez eu e você diga assim, eu sou um cara bom, eu às vezes, sabe? Às vezes, na semana, eu altero a voz, eu murmuro um pouquinho só, entendeu? Às vezes eu saio um pouco do corpo, mas aí eu já volto logo e resolvo. Eu sou essa pessoa, a pessoa que deve 50. Simão pensava assim também, queridos. Simão tinha essa mentalidade também. Mas ela disse, não, eu pequei muito e eu preciso voltar para casa. E aí ela não teve nenhum medo de derramar todo o perfume. Porque a vida com Jesus é assim, toma outro sentido. Nessa noite, nessa boa noite de domingo, que o Senhor nos trouxe aqui, nesse lugar, eu quero convidar você a uma reflexão. Estou terminando a mensagem. Se os irmãos, os músicos quiserem subir para estar conosco aqui, o Ministério de Louvor, eu quero chamar a sua atenção para o entendimento dessa palavra. E eu quero nessa noite convidar você a abaixar a sua cabeça um pouquinho, se você desejar, a fechar os seus olhos. E eu quero que você, comigo, meu irmão, minha irmã, entenda comigo o que a palavra de Deus nos fala hoje, nos ensinou hoje, nos revela hoje. A palavra de Deus diz que a fé que determina quem somos é a fé que diz que pela graça fomos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Que a fé que determina quem somos é porque a Bíblia diz que todos nós estávamos perdidos, separados, afastados de Deus. Nós estávamos condenados, irmãos. A Bíblia diz que é isso, o que tinha para nós era perdição, mas a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então nessa noite você está aqui, eu estou aqui, nessa noite em que estamos aqui na casa do Senhor, nessa noite em que nós viemos adorar ao Senhor comunitariamente, deixa eu falar uma coisa para você, que haja entendimento no seu coração, como também no meu coração, de que a nossa fé, ela não deve ser um produto de algo que parte de nós mesmos e volta para nós mesmos, é no Senhor. Aquela mulher, ela foi, como muitas outras pessoas tocaram em Jesus e foram transformadas, mas ela teve aquela noite, aquela oportunidade, aquele banquete, para ter a sua vida totalmente mudada. Como está o seu coração aqui nessa noite? Ou melhor, como é a sua relação com Cristo, até aqui, até hoje? Será que, assim como aquela mulher, eu e você, estamos com a nossa cabeça aos pés de Jesus? Sabe, queridos, o que toda igreja, e aí a comunidade Árvore da Vida, Betesda, precisa estar, é com a sua cabeça nos pés de Jesus. Aquela mulher estava com a cabeça aos pés de Jesus. Porque para enxugar com os cabelos tem que baixar. Sabe aonde deve estar a sua cabeça agora? Sabe onde está? E aí eu digo cabeça, os seus sonhos, os seus projetos. Sabe aonde deve estar os seus pensamentos hoje, amanhã e depois? Não é em outro lugar, senão aos pés de Jesus. Porque é somente ali, quando nós estamos aos pés do Mestre, aos pés do Senhor, é que o nosso coração é envolvido, é tomado, sabe, a nossa fé, de fato, é revelada, solidificada como uma fé que nos salvou. Onde está a sua cabeça? Onde você tem estado? Como você tem projetado? O que você tem pensado? Tudo isso se encontra, de fato e de verdade, aos pés daquele que pode tudo. Daquele que nos salvou, daquele que nos resgatou e daquele que nos chamou a morar com Ele nos céus, na eternidade. Onde está? Se não está, que a partir de hoje esteja, em nome do Senhor Jesus. Que a minha oração seja também a sua oração. Pai, eu não quero me parecer tanto com Simão. Essa é a tendência, essa é a forma da religião.
Esse é o padrão da religião. Eu não quero me parecer tanto com Simão. Eu quero me parecer com aquela mulher, ainda que eu me perceba tão pecador, tão indigno. Vamos adorar o Senhor. Pastor Davi. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Você pode ficar de pé, meu irmão. Feche os seus olhos. O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Aleluia. Ô Senhor, eu não queria chamar ninguém aqui na frente, queria que você ficasse onde você está, porque eu creio que essa não é uma mensagem para alguns, mas para todos. Essa era talvez a compreensão de Simão, uma divisão. Uma divisão. Eu sou Simão, ela é a pecadora. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes pensamos isso? Quantas vezes excluímos pessoas, ou até mesmo nos excluímos por ter uma visão equivocada da graça. Olhamos a mesa, olhamos o Senhor, mas não nos aproximamos. Mas hoje ouvimos que Ele é acessível, ouvimos que podemos chegar, ouvimos que podemos levar tudo que simboliza uma mudança e derramar completamente, sem nos preocupar, porque a partir dali é um novo tempo. Aprendemos que devemos muito. Talvez estejamos aqui contaminados de uma ideia de que devemos pouco, mas hoje entendemos que devemos muito, porque quanto mais entendemos que devemos muito, mais o amamos.
mais nos derramamos, mais beijamos seus pés, mais entregamos tudo que temos de importante, derramamos diante dele, e menos pedimos, porque diante da sua graça só temos que beijar os seus pés e chorar e derramar nossa alma na sua presença. Não há mais tempo nem de pedir nada, porque a graça nos inunda de tal forma que a gente diz obrigado, 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 obrigado. Eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho o teu perdão, eu tenho a sua graça, eu tenho o seu favor maravilhoso de me conceder perdão. Hoje nós queremos, Senhor, te amar mais. Todas as barreiras que nós construímos, que nos fez te amar menos, por achar que não somos tão ruins assim. Hoje nós queremos reconhecer que somos ruins, que pecamos, que estamos afastados de Ti, que somente pela Tua graça podemos nos aproximar. E que nós possamos, Senhor, hoje aqui, Senhor, entender a graça que o Senhor derramou sobre nós. Recebe cada pedido de perdão, recebe cada humilhação, recebe, Pai, cada perfume derramado. Pai, que hoje seja mudança, que hoje seja uma volta para casa, para não precisar fazer as mesmas coisas, mas viver uma novidade de vida, viver uma vida nova, sem peso, sem acusação. Pai, nós somos livres em Ti, perdoados em Ti, porque nós tivemos hoje a consciência de que nós fomos muito perdoados e que Tua graça é maravilhosa, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esse entendimento que o Senhor trouxe para nós. Pai, todos os dias nós somos chamados pela religião para entender diferente. Mas hoje aqui mais uma vez nós nos aproximamos daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, também faz de nós uma igreja amorosa e não julgadora. Uma igreja que não julga. Pai, uma igreja que seja cada vez mais, que entenda cada vez mais quem é e quanto foi perdoado. Quem entende o quanto foi perdoado tem empatia. Quanto mais entendermos o quanto fomos perdoados, mais empatia teremos com aqueles que estão aparentemente distantes. Então, Pai, hoje nós nos igualamos diante de Ti. Hoje nós declaramos, Senhor, obrigado. Você pode agradecer a Ele, obrigado, Senhor. É tão bom saber que Tu estás aqui, Senhor. Declare isso, é tão bom saber. É tão bom saber, Senhor. Tão bom saber que há lugar aqui. Foi a graça. A graça nos chamou à mesa do Senhor. E é tão bom saber que há lugar aqui. No banquete, a graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus, Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus, Pai, de Deus, Pai, de Deus, Pai. Jesus.